Obrigado, Arnaldo. Querido. Obrigado a todos que nos acolhem, amigos encarnados e desencarnados, do Santo Espírito Amor, Caridade e Esperança. Nossa conversa na tarde de hoje inicia exaltando a figura de Jesus enquanto modelo e guia da humanidade. Na ciência de que a vinda de Jesus trouxe o que era necessário para que nós, naquele estágio evolutivo para frente, pudéssemos aprender do que queria Deus, nosso Pai, para nós. Então, os bons espíritos nos dizem que Jesus é para nós, né, essa figura humana de Jesus, o tipo mais perfeito de moral, da perfeição moral que a humanidade pode inspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro quanto todos, né, tem apreciado, que tem aparecido na Terra, ele mostra o Espírito Divino com a maior clareza. O Espírito de Deus animava Jesus o tempo todo. Então, nós temos esse indicativo na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus, modelo e guia da humanidade. Com isso, as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, têm um peso muitíssimo grande para nós. E nós começamos trazendo um ensino de Jesus que é de negação, não é um ensino do imperativo positivo, mas do imperativo negativo, do não fazer. Esse ensino tem a ver com a questão dos fariseus. Especialmente nós, espíritas, precisamos prestar muitíssima atenção, porque os fariseus eram os religiosos, eram aqueles que estavam no templo o dia todo, a todo momento, que tinham funções religiosas. E Jesus faz esse ensino na forma negativa do não fazer, dos ais, né, vindos lá do ensino do Antigo Testamento, ai daquele que fizer isso. Ele nos propõe uma posição hipócrita, falsa, desses irmãos. Por quê? Porque pregavam e não faziam. Porque normalmente a doutrina que mais valorizavam era uma doutrina de costumes, de quereres pessoais, e não a doutrina real de Deus, a verdade de Deus contida nos ensinos judaicos. Então, quando Jesus viu isso, ele rebate isso o evangelho inteiro, considerando os 4 evangelhos que nós conhecemos, e aí a gente está tratando aí do conjunto, chamando de evangelho ou boa nova. No evangelho inteiro ele rebate isso. Ele chama eles de hipócritas, ele chama eles de falsos, ele diz que eles eram como sepulcros, muito bonitinhos por fora, caiados de branco, mas com dejetos, com fedor, com mau cheiro por dentro. Chega Jesus a dizer que eles eram uma raça de víboras, porque aí indicando traição, indicando a víbora como aquele animal peçonhento. De forma assertiva, Jesus rebatia toda a perseguição que eles faziam. Jesus fazia isso também muito motivado pela perseguição que eles tinham contra Jesus, porque Jesus trazia uma doutrina simples, uma doutrina acessível a qualquer criatura. Então, quando eu digo que nós espíritas precisamos cuidar disso, porque muitas vezes, envolvidos pelas questões religiosas, nós tomamos posições farisaicas. Nós valorizamos muitas vezes tradições, comportamentos copiados, nós estabelecemos paradigmas, nós estabelecemos conceitos que não são trazidos pela doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, mas são colocados por nós. Então, Jesus combate esse ensino, é muitíssimo valioso, porque ele combate dizendo o seguinte: a posição de vocês, da tradição, vocês superam, vocês passam por cima da lei divina.
E ele conta vários casos, um deles era a questão do respeito aos pais, considerando o mandamento amai, honrai o pai e a mãe, quando eles estabeleceram na lei que se o indivíduo fizesse uma oferenda no templo, um sacrifício, ele poderia não honrar, desprezar o pai e a mãe. Ou seja, passaram por cima do mandamento da lei de Deus para estabelecer um acordo, uma forma, um rito, e nós, então, devemos cuidar muitíssimo disso. Nós estamos aí passando 165, mais ou menos, anos em que a doutrina espírita está estabelecida na Terra, e nós podemos estar já fazendo com a doutrina espírita o que muitos fizeram com o cristianismo. Esse alerta é um alerta pessoal para nós, trabalhadores espíritas. Então, encaixando aí então esse primeiro ensino muito valoroso, que é o ensino do imperativo negativo, não façamos isso. Não nos comportemos como fariseus. Nos comportemos como seguidores do Cristo. Tomando Jesus como modelo e guia, muitos outros ensinos nos são ofertados. Lembrando que a missão do Espiritismo é trazer o ensino que liberta. E o Espiritismo não apresenta moral nova. A moral que ele traz é a moral do Cristo. Por isso, a gente diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque a missão que tem é de levar à humanidade, de transmitir aos homens essa ideia, esse caminho, essa forma de pensar, essas ferramentas que estão no conteúdo moral do Cristo para a transformação do homem. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 17, item 26, ele diz assim: tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, a essência do ensino do Cristo deve ser preservado por nós numa luta incansável. Nós não podemos inventar coisas novas, nós não podemos pegar interpretações pessoais nossas e colocarmos como sendo as verdades do Cristo ou do Espiritismo. É preciso que haja consenso de posições interpretativas, porque, embora o Espiritismo seja uma doutrina progressista, ela vai e precisa respeitar tudo que está posto, tudo que está colocado, tudo que é novidade tem que passar por um crivo, por uma análise, por um conjunto de análises. E Jesus, em muitas e muitas vezes, mostrou uma autoridade, demonstrou essa autoridade pela grandiosidade espiritual que tinha, que está muito longe de nós. Nós não temos autoridade para ficar fazendo interpretações e conclusões a partir do que Jesus disse. Então, vivamente, Jesus, especialmente, vivenciou todos os seus ensinos. E isso, para a humanidade, hoje, mais do que nunca, é super necessário. Em A Caminho da Luz, no item A Manjedoura, é dito o seguinte: começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. O Evangelho, ele é um manancial onde a gente consegue fazer oposição aos valores que o mundo traz, valores materialistas, valores mundanos, especialmente calcado no amor, na bondade, na humildade, na paciência, na tolerância e na fé absoluta, porém raciocinada, de que há um comando supremo sobre tudo que há. Se nós simplesmente não conseguimos apresentar isso no que a gente tem com fidelidade,
a gente pode estar fazendo pior serviço à doutrina espírita ou ao Evangelho de Jesus. Porque, sendo referência como religiosos, o que nós falseamos tem muito mais peso do que a palavra daquele malfeitor, daquele que tem interesse próprio, daquele que tem posições que são posições que é fácil identificar que está querendo ganhar alguma coisa em troca. Então, quando nós nos colocamos na posição de religiosos e ofertamos o ensino, esse ensino precisa ser cuidadoso demais. Precisamos estar muito atentos a isso. Vamos destacar, então, alguns desses principais ensinos de Jesus que a humanidade deve beber a todo tempo, a partir do momento que tomamos conhecimento do Evangelho. O primeiro deles, que nós destacamos, é a humildade, a proposta prática de exercício do bem da humildade. Nós temos aí no Evangelho segundo o Espiritismo uma definição que diz que a humildade é virtude muito esquecida entre nós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos vem dando. Entretanto, sem humildade podeis ser caridoso com o vosso próximo? Uma pergunta. Aí o Espírito diz, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, e tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Então, a humildade trazida por Jesus é essa humildade muito bem caracterizada por Jesus na última ceia, quando ele lava os pés dos discípulos. É colocado que Jesus, sendo mestre, fazia o papel de um escravo, assim cingido, assim vestido, colocando-se, então, abaixo dos discípulos. Se isso é uma atitude de grandeza espiritual, aqueles que estavam ali, muitos não entendiam isso. Questionaram Jesus. E Jesus deixa claro, então, que o que se fizer menor é o maior no reino dos céus, o maior no campo das virtudes, o maior no mundo do bem-fazer. Então, a humildade ela é requisito para a prática da caridade. Os bons espíritos nos dizem em o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falo sempre, vocês já devem ter ouvido, sobre a caridade protocolar, que é aquela que a gente faz com hora marcada, com dia certo. É aquela que a gente faz mediante estímulo, que tem que continuar fazendo, porque enquanto a gente não consegue compreender a verdadeira caridade, ficamos aí na caridade protocolar. Mas essa não é a caridade verdadeira. A caridade verdadeira é o entendimento do espírito a respeito da necessidade do outro. Isso se dá a partir, como dizem os espíritos, de um sentimento de humildade e de fraternidade. Por quê? Porque eu sabendo que o outro é meu irmão, eu sabendo que ele precisa de alguma coisa, é muito justo eu repartir o que eu tenho com o outro. O que a gente faz como arremedo de caridade? A gente dá o que sobra. A gente dá o alimento que a gente pode comprar, a gente dá a roupa que não nos serve mais, a gente dá o sapato que já está apertando no calo, ao invés de dar do pouco que temos, como se nos apresenta Jesus na parábola do óbolo da viúva. Então, a humildade ela é essa base
O orgulhoso, o vaidoso, o egoísta, ainda se distancia da caridade. E como a gente é muito hábil ao molde dos fariseus, a gente diz assim: não, mas eu não tenho tempo para fazer desse jeito. Ah, eu faço isso porque é um tipo de caridade, as pessoas precisam. Tudo bem, tudo isso não deixa de ser verdade. Às vezes, os afazeres da vida nos levam a bolhões. A gente, às vezes, realmente não tem tempo, porque não optamos e não nos organizamos para isso. Às vezes, nós não temos condições mesmo de fazer. Às vezes, realmente, aquilo para nós ainda é distante com relação a exercício de sentimento. Porém, a gente não pode dizer que faz. Fica muito distante se eu exercito a caridade no centro espírita e chego em casa e dou chute no cachorro, bato na mulher, no esposo, grito com a sogra, piso no vizinho, violento quem está no mercado, quem está me servindo em alguma condição no trabalho abaixo de mim. Se eu faço isso, eu nunca sou caridoso. Eu ainda estou na ilusão que sou. Então, o resgate desse ensino de Jesus, para que a gente de fato se enquadre no fora da caridade, não há salvação, ele precisa ser colocado em nossas vidas. A humildade é um ensino importantíssimo, um dos mais importantes, que nós precisamos caminhar olhando para crescer a caridade em nós. Outro ensino muitíssimo importante é a questão da lei do amor, que segue a lei da justiça. O amor que Jesus apresenta é o amor mais profundo, é aquele que traz consciência para nós sobre as necessidades universais, é aquele que procura sentido para amenizar as dores alheias, suavizá-las. É aquele que considera o universo uma grande família, a partir de Deus, em criado, todos somos criação, espírito e matéria, que nós é a lei que nos permite compor com os espíritos superiores os grandes tarefeiros do bem, para que possamos, então, caminhar em direção à felicidade. Além, posto o ensino da humildade, a lei do amor e da justiça, ela conforta os nossos corações, porque nos apresenta uma visão de um Deus justo. E, para isso, Jesus propõe a regra áurea do Evangelho, que é fazer aos outros o que gostaria que a nós fosse feito. Assim, nós entendemos que também vivenciar a lei de amor e justiça significa plantar para colher, plantar o bem para colher o bem. Toda vez que nossa iniciativa é uma iniciativa de desprendimento, de doação, nós nos colocamos no futuro na condição de beneficiados. Não devamos fazer conta disso. Mas dentro dessa lei de justiça, lei natural, amor gera amor, enquanto dor, enquanto mal, enquanto injúria, enquanto perseguição, vingança, geram a colheita do mal também, de todos esses atos equivocados. Então, quando Jesus nos apresenta o amor, é a solução. Pedro, em sua epístola, diz assim: o amor, a caridade, apaga uma multidão de pecados. Considerando o pecado, as nossas faltas, os nossos erros, os nossos equívocos,
Nós precisamos abundantemente do amor. Não podemos só amar em alguns lugares. Não podemos amar somente, aí que vem, né? Aqueles que nos amam. Precisamos amar também aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. Então, tal qual a lei a prática da humildade, a prática do amor, muitíssimo ampla, ela é incondicional. Eu não posso amar se, eu tenho que amar. Enquanto não aprendemos a amar plenamente, o mesmo exemplo da humildade, fazemos arremedos de amor. E aí exercitamos o amor, por exemplo, o amor filial, o amor pelos irmãos da casa, o amor por um grupo social ou parte da sociedade. Exercitamos ali momentos de amor para que nós possamos crescer. Mas não podemos nos dizer amorosos, não nos podemos dizer plenamente completos em amor. Porque se fazemos isso, nós, incorrendo em erro, vamos achar que já sabemos viver plenamente o amor. Tal qual a referência da caridade, se eu acho que já sou caridoso, muito menos esforços eu faço em combater em mim os maus atos e as más inclinações para aperfeiçoamento moral. Quem se acha, como diz o jovem, vai fazer muitíssimo pouco esforço para progredir. Vai chegar muito mais tarde à perfeição ou à felicidade. Por quê? Porque se acha completo já, não precisa. Então, a necessidade do autoconhecimento, trazido por Joana de Anjos, da autoiluminação, para que esses ensinos do Cristo penetrem em profundidade em nossas almas e que nós possamos correr atrás do prejuízo e nos tornemos, de fato, humildes, amorosos, justos, no tempo de cada um de nós se dê. Claro, cada um vai ver as suas possibilidades. Alguns vão demorar 2, 3, 4, 5, 10 reencarnações, outros, numa só encarnação, vão conseguir trazer aí a solução para as questões que incomodam, para as questões que trazem ainda prejuízo para a sua alma. Além desse ensino da humildade, do amor, da justiça, e aí a gente quer frisar a questão dos inimigos, guardar a posição do amor incondicional pelos inimigos, orar por aqueles que nos querem mal, tudo ensino do Cristo, sem tirar nem pôr. Nós vamos caminhar por mais um ensino essencial, que é o perdão. Se nós não perdoarmos, nós nos encontramos algemados ao problema. Porque o perdão é espécie de chave para tirar de nós algemas, grilhões que nos prendem a determinada situação com outra pessoa. Sabemos, pelo Código Penal da Vida Futura, que o reajuste não é simples. É preciso se arrepender, é preciso expiar, é preciso reparar. Mas, quando nós iniciamos com o perdão, nós limpamos a nossa alma e logo o arrependimento bate a porta se já não bateu, que é o primeiro ponto. Esse perdão, muitas vezes o auto-perdão, ele é necessário não pelo outro. A gente muitas vezes cai nesse equívoco. A gente acha que está perdoando para liberar o outro. A gente está perdoando para nos liberar, para que nós deixemos de estar atrelados àquela situação. Falava e pontuava o amor ao inimigo. Não dá para a gente colocar, quando estamos falando de perdão, nenhuma condição de exceção.
Eu só perdoo se for desse jeito. Eu perdoo se ele for meu amigo. Eu perdoo se ele deixar de ser agressivo. Eu perdoo se a mensagem ou o crime ou a posição for deste nível. Acima desta gravidade, eu não perdoo. Não combina com a moral do Cristo, nem do perdão necessário. O ensino de Jesus chega a comparar a nossa realidade ao credor incompassivo, que é aquele que tem a sua dívida perdoada, mas não de muito volume, pelo Senhor, mas sequer perdoa uma dívida pequenina que outrem tinha com ele. Ou seja, se ele não exercita o amor, não tem condições de ser perdoado. Lembra que nós falávamos que a lei, nós caminhamos para a lei e a lei caminha para nós? Então, se nós não perdoamos, sequer nos colocamos em posição de sermos ajudados. Por isso que Jesus coloca isso na oração dominical. Perdoa as nossas ofensas, assim como, condição, nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, que nos tenham prejudicado, que nos tenham feito algum mal. Então, essa questão do perdão, ela está envolta, especialmente para nós, em muita necessidade de análise, de dedicação, de reflexão. Emmanuel, no livro Fonte Viva, diz assim, no capítulo 135, por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre uma multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se às sublimes renovações. Vocês acham que nós vamos alcançar nosso lar, as colônias superiores, as regiões celestiais, simplesmente porque nós frequentamos a instituição, que nós prestamos serviços na instituição espírita? Vocês acham que a colocação da moral cristã tem a ver somente com posições, muitas vezes isoladas de comportamento sadio das nossas vidas? Não. É preciso esse conjunto. Muito, muito difícil é esse perdão para alguns casos, onde nós fomos, nesse momento, prejudicados, perseguidos, humilhados, torturados. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é um trabalho de constância. É um trabalho em que a gente precisa, dia a dia, momento a momento, seguir para que o perdão se faça de comum nas nossas vidas. E eu vou dizer a vocês, normalmente o perdão começa pelo sentimento de mágoa, de ira. Nós precisamos diminuir esses sentimentos e levá-lo a ponto de zero para que a gente não faça essa ligação maior, esse prejuízo maior, que chega ao ponto de não perdoar nunca. Lembro-me de um caso de duas parentes que uma chegou na casa da outra no dia que estava sendo feita a limpeza. E aí, com faxineira, tudo virado de cabeça para baixo, ela foi sem avisar. E a dona da casa, quando abriu a porta, fez assim: e você aqui hoje? Ficaram 30 anos sem se falar, por causa apenas deste episódio, que talvez uma simples explicação, um simples esclarecimento pudesse trazer a resolução do problema.
Então, mais convivência fraterna, mais diálogo para aqueles que têm os problemas mais graves em perdoar. Não há receita para o cumprimento da moral do Cristo. Não há como a gente dizer que siga esse, faça isso, põe esse passo. A gente já sabe o que precisa fazer. Por isso que Jesus é modelo, é guia. Por isso que não é uma imposição. Por isso que não é algo colocado em nossas vidas para que nós façamos, se não fizermos, seremos colocados em lugar de dor e sofrimento e trevas. Isso não, para o Espiritismo não existe. Quem se coloca numa região de dor e sofrimento, as zonas do umbral na Terra, somos nós mesmos, porque não alcançamos o nível de libertação consciencial por essas algemas que nos prendem à matéria e continuamos torturados. Então, ver Jesus para a humildade, para o amor incondicional, acompanhado da justiça, para o perdão, é necessidade absoluta nossa. Um outro ponto que Jesus traz de ensino, que nós precisamos destacar dos muitos que ele fez, só em As Bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, no início do Sermão da Montanha, nós temos ali várias dicas de como chegar à bem-aventurança, através de imperativos positivos. Seja pacificador, seja humilde, seja bondoso, seja compreensivo, seja corajoso, né? Que às vezes nos falta algum nível de coragem. E a gente pode dizer o seguinte: um outro ponto é a fidelidade às coisas de Deus. Existe uma frase que diz assim: por Jesus, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. Então, o Evangelho traz um ideal de fidelidade a Deus e do entendimento que Deus é sempre por nós. Jesus apresenta-nos Deus Pai, cuidador. Então, a gente não pode abrir mão deste ensino. Deus sempre cuida de nós. É Ele que está conosco nos momentos mais difíceis. Se nós não acreditarmos na fidelidade de Deus nas nossas vidas, na chamada lei da graça, se nós trazermos isso para uma posição muito fria e cientificista, perdemos a ideia da necessidade de ensino moral que o Espiritismo faz trazer, revivendo o Evangelho. Essa fidelidade ela passa pela certeza de que, fazendo o movimento em direção ao Pai, o Pai está pronto para nos atender. Jesus, em A Parábola do Filho Pródigo, quando o filho aponta no portão, o Pai já está com tudo preparado. E Jesus coloca as coisas melhores que tinha naquela sociedade. Um anel de família, uma veste, o tecido era caríssimo. Uma sandália, quem tinha sapato era rico. Então Jesus coloca as melhores coisas e manda matar um novilho mais gordo para fazer uma festa para o filho. Assim Deus está esperando por nós e a gente não pode abrir mão desse ensino do Cristo. É a humildade, é o amor e a justiça, é a simplicidade de coração, é o perdão, é nós estarmos fiéis, confiantes, melhor, na fidelidade de Deus por nós. Desse Pai amantíssimo que nos foi apresentado por Jesus, muitíssimo diferente da ideia de deuses que se tem como Deus impositivo, como Deus controladores, como Deus que se colocam à frente dos exércitos e opta por um em detrimento ao outro. O nosso Deus, o Deus que o Cristo nos apresenta, esse Deus
em que a fidelidade à criação é precisa. Outra questão que nós precisamos ver é que, para alcançar um estado de bem-estar, para que essa graça também nos envolva, o tempo todo nós precisamos orar. Outro ensino grandioso do Evangelho. A oração é muito mais um exercício de submissão à lei de Deus do que um parlatório, do que muitas vezes a alocação de palavras difíceis, de termos complicados. É muito mais do que a gente ficar dizendo o que a gente quer, mas dizendo, é melhor dizer o que a gente precisa. É melhor deixar na oração palavras concisas, curtas, do coração, provenientes onde se armazenam os sentimentos, né? O coração, desde a antiguidade, é entendido como lugar onde se guarda os sentimentos. A gente sabe que está tudo na mente, no espírito, mas na antiguidade se achava que era no coração. Isso ficou, passou pela doutrina do Cristo e segue pela doutrina do Espírito, e a gente fica dizendo, né, que tenha um bom coração, que o coração seja sadio, por conta do coração ser a sede dos sentimentos. Então, quando nós nos propomos a orar, nós seguimos esse exemplo de Jesus, que o fez várias vezes no Evangelho. Normalmente fazia-o sozinho, porque a oração é motivo de introspecção, de nós olharmos para dentro de nós. Oração copiada, ela tem a função de servir àqueles que não têm consciência dessas necessidades que nós falamos. Quem já tem consciência não deve fazer oração copiada, oração decorada. É mais fácil a gente abrir o nosso coração. Se nós, às vezes, falarmos simplesmente graças a Deus, obrigado, Senhor, pode ser uma prece muito mais grandiosa aos olhos do Pai e dos bons espíritos quando nós abrimos o verbo e falamos de coisas que não preenchem, que se perdem, em que ficam no ar e que as pessoas já não acompanham mais. Eu sempre brinco com a promoção do Guanabara, né? A gente, às vezes, está fazendo prece na casa espírita, prece de 10, 15 minutos, a pessoa já está na promoção do Guanabara, porque ninguém retém, fica retido a um parlatório desenvolvido, longo. Então, precisamos tratar como o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca, quando fala das preces, que ela deve ser objetiva, concisa, que ela precisa trazer sentimentos, que ela precisa trazer a rogativa sincera, o louvor e o agradecimento. Então, esses são componentes essenciais da prece e é um ensino grandioso de Jesus. Jesus colocou isso como algo muitíssimo importante no Evangelho. Então, nós falamos da humildade, falamos da lei do amor, justiça, falamos do amor ao próximo, amor incondicional, né? Aquele amor de doação, falamos da necessidade do perdão, falamos também do valor da oração, né? E da fidelidade, da consciência da fidelidade de Deus por nós. Esses ensinos, óbvio, no tempo que nós temos, são os ensinos que nós podemos destacar do Evangelho como ensinos primordiais. Tem outros? Sim, muitíssimos outros. Mas se nós formos colocar as passagens do Evangelho, lê-las, refletir sobre elas, sempre vai haver recorrência de humildade, de perdão, simplicidade, caminhando junto com a humildade, né? De amor incondicional, da justiça, da oração. Às vezes,
Antes de um ato qualquer, Jesus precedia a oração. E especialmente quando esse momento era um momento crucial na passagem da vida do Cristo. Então, a oração, como nos ensina Jesus, é essa conversa. No Monte das Oliveiras, ele faz ali uma conversa que a gente só tem pedaços dela, porque os apóstolos dormiram, Jesus teve que acordar eles várias vezes, então muita coisa ninguém ouviu, porque se Jesus estava sozinho, muita coisa ninguém ouviu. Então ali tem um recorte do que Jesus falou, do que eles conseguiram ouvir, mas que era uma oração de entrega, né? Faça a tua vontade, não a minha. Então, a importância de nós destacarmos esses ensinos de Jesus e lembrar, meus irmãos, não é para aprender e ficar na cuca, é para aprender e colocar em prática. Aí alguém pode dizer, e eu me incluo nesses, perdoar, amar incondicionalmente, ser humilde, reconhecer a fidelidade de Deus e orar constantemente, eu não consigo fazer, alguém pode dizer. Sim, é isso. Nós somos espíritos em processo evolutivo, no estágio de expiação e provas. Mas por isso é que o ensino veio. O ensino veio para nós, para nos despertar. O que a gente não pode fazer é ficar parado, é ficar sem se movimentar, sem correr atrás, sem se tornar melhor, sem combater. A palavra que os espíritos usam é belíssima. Combater em nós os maus hábitos e as más inclinações. Abraçar cada um desses conceitos é muitíssimo útil. Fechando o nosso estudo hoje, eu gostaria de trazer uma experiência. Recentemente, nós estávamos numa conversa numa instituição e eu estava falando sobre a necessidade a busca da saúde através da fluidoterapia, e eu dizia que o indivíduo precisa estar preparado para receber o bem. E uma dessas condições é que ele estivesse no estágio de cumprir a moral do Cristo, especialmente com relação ao perdão, se tem o perdão. E a pessoa disse o seguinte: isto não é verdade, porque eu não consigo fazer. Eu disse, bom, espera aí. Você não consegue fazer não significa que não é verdade. A verdade está posta. O ensino está colocado. Se a gente não consegue fazer, é outra história. Arranjemos para nós as desculpas devidas, façamos para nós os caminhos individuais de crescimento e esforço, mas não podemos transgredir a lei. Eu estou voltando para o início da nossa conversa. Não podemos colocar, então, pano quente sobre nós mesmos e dizer: não, para o estágio evolutivo em que a gente se apresenta, está muito bom o que a gente faz. Está bom, não. Isso a gente precisa se conscientizar. A lei está posta e o ensino veio porque a gente estava preparado, senão não viria. Então é para nós mesmos. Que Jesus possa nos dar força, então, que os bons espíritos nos iluminem sempre e coroa essa casa com bênçãos de luz.